O rei Juan Carlos da Espanha abdica do trono em favor do seu filho Felipe. A renúncia levanta debate sobre a validade da monarquia, regime presente em mais de 40 países. No pronunciamento na TV, Juan Carlos afirmou que renunciou para abrir uma nova etapa de esperança de uma nova geração. Hoje merece passar à primeira linha uma geração mais jovem. Agora quem assume o trono é o herdeiro Felipe de Bourbon, de 46 anos. Hoje, logo após o anúncio, vários grupos de esquerda defenderam um plebiscito para consultar a população e ver se os espanhóis preferem viver em uma monarquia ou em uma república. De fato, vários fatores podem explicar por que o rei Juan Carlos resolveu abrir mão do trono. Fontes ligadas ao palácio afirmam que o motivo da abdicação é político e não de saúde. Mas a crise que afeta a economia da Espanha pode ter pesado nesta decisão. A Espanha é uma das 44 monarquias que existem no mundo. Hoje elas representam 23% dos estados independentes. A maioria está no continente europeu e a mais conhecida é a britânica, onde príncipes e princesas ditam moda e comportamento. A Casa Real em Londres todos os anos fecha as contas no vermelho e os valores são cobertos pelos súditos. A mais antiga na Europa é a dinastia Grimaldi, que comanda o Principado de Mônaco há mais de 700 anos. No Japão, o regime monárquico foi inaugurado há 1.500 anos e, por muito tempo, Deus e o imperador eram vistos como o mesmo ser. A maioria das monarquias é constitucional, ou seja, o rei ou a rainha são chefes de Estado, mas quem governa é o presidente ou primeiro-ministro. Então, há monarquias que são ditas absolutistas, né? Monarquias em que não há participação da população em nada. A maioria existe por tradição e são democráticas, constitucionais, parlamentares, enfim. Segundo na linha de sucessão da família imperial brasileira, o príncipe Bertrand Maria José de Orleans e Bragança lamentou a decisão do monarca espanhol e defendeu a volta do regime no Brasil. O único regime que garante a unidade, a estabilidade e a continuidade de uma nação. Ninguém sabe o que será o Brasil em 2015. Vila, essa questão do rei Juan Carlos abdicar, como o rei não é eleito, ele é cargo vitalício, não entra em disputas políticas, então o seu cargo não desgasta, ou não? É bom lembrar que a República, nos anos 30, na Espanha, tinha sido proclamada a República, nós tivemos a Guerra Civil, né, como é sabida a trágica Guerra Civil de 36 e 39, tivemos a ditadura franquista, que era republicana, e aí o Franco é que restabeleceu a monarquia e mudou a ordem, que seria o pai do Juan Carlos, o conde de Barcelona, que seria o sucessor ao trono, ele passou a educar o Juan Carlos como o futuro monarca. Aí a história é cheia de surpresas, o Franco acabou ficando doente, encaminhou um primeiro-ministro para controlar o rei que assumiu Juan Carlos. Esse primeiro-ministro, Carrero Blanco, acabou morrendo num atentado feito pelo ETA, né? E o Juan Carlos, ao assumir, teve um papel histórico fundamental na transição da ditadura franquista para a democracia, garantindo condições de constituir criar uma Constituição democrática, um parlamento democrático, fazendo um grande acordo social, chamado Pacto de Moncloa, por causa de onde foi feito no Castelo de la Moncloa, tal, que garantiu uma transição e um progresso econômico muito importante. Ele se desgastou muito na última década com alguns escândalos financeiros que envolveram a família real, o caso do genro, e ele também participava de sociedades de proteção aos animais e depois acabou se acidentando num safari na África. Quer dizer, a sua figura, portanto, acabou sendo muito questionada. Agora, ainda há uma maioria, no caso da Espanha, favorável à monarquia, mas é bom lembrar que essa monarquia e dessa dinastia, né, ela é muito recente, portanto, é um fenômeno dos anos 70, não se compara ao que foi destacado nas reportagens. Olha, eu acho que vale destacar esse movimento que surgiu lá para um plebiscito para discutir se o regime continua sendo uma monarquia constitucional ou se volta a ser, como foi um período, república. Acho que esse movimento é um movimento que nós devemos prestar bastante atenção.